Gravando, começamos aqui o nosso podcast. Pode falar, pode cantar. E hoje nós temos aqui duas pessoas especiais. Nós temos aqui o nosso pastor Adenilson, palmas para ele. E a nossa pastora Rosemar, palmas para ela também. Olha, a gente já tá aqui nesse terceiro vídeo especial para você que tá aqui assistindo a gente. E tem sido uma experiência muito especial. Estar aqui gravando esse conteúdo tem sido assim muito bom. Eu sei que para você que está assistindo também é algo novo, tanto para quem está aqui, porque eles estão aqui também um pouquinho nervosos, entendeu? Mas nada como uma boa conversa para a gente ir tranquilizando nosso coração, né? Aqui tem pessoas aqui que tem muito conteúdo, pessoas assim muito experientes para poder estar mostrando para você um pouquinho aí dessa história que a gente vem contando do Ministério São Paulo, da Igreja Assembleia de Deus Ministério São Paulo, que esse ano de 2024 nós completamos aí, quantos anos? 30, aí sim, hein? Graças a Deus. Ó, tá firme e forte aí. E então vamos ao que interessa aqui. A gente vai começar pelas damas então, tudo bem? Ó, então, como eu falei, nós temos aqui a nossa pastora Rosemar, que hoje está congregando com a gente na nossa sede, Igreja Assembleia de Deus Ministério São Paulo, aqui em Jardim Redil, Itaquera. Está trabalhando arduamente, juntamente com seu esposo, pastor Adenilson. E então, eu queria começar aqui com a pastora. Quem é, então, a nossa pastora Rosemar? Sempre foi pastora? Como que se iniciou aí essa trajetória aí para quem está assistindo, tanto quem é da igreja, quem não é da igreja, poder conhecer hoje os entrevistados da vez. Eu gostaria de dar uma boa tarde e também me apresentar. Fica à vontade. Eu sou a pastora Rosemar, vim do Ministério do Brás, e quando a gente conheceu a Igreja Assembleia de Deus Ministério São Paulo, foi algo assim que nós crescemos muito, onde a gente aprendeu, né, a fazer a obra, a estar na obra, e aprendemos muito e crescemos muito. Só para já ir cortando assim, pastora, você lembra mais ou menos o ano? Na época que você era do Ministério do Brás e tal, e depois migrou para o Ministério São Paulo, lembra mais ou menos? Eu acredito que uns 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás, a gente entrou no Ministério São Paulo e foi assim, algo que a gente foi crescendo gradativamente e temos muito que aprender ainda. Mas trabalhamos com jovens, trabalhamos com o departamento infantil e hoje trabalhamos com o departamento de mulheres. E algo assim que é uma experiência, cada experiência a gente acaba aprendendo um pouco com a obra. E a gente também passa um pouco do que a gente sabe. E você falou que é interessante, essa eu não sabia, hein? Já cuidou de criança? A gente trabalhou com o departamento infantil no departamento de ensino. Já demos aula ali na igreja do Jardim Teovina, dava aula para o departamento de adolescente, né, das crianças. E foi algo assim que foi uma experiência grande, porque quando a gente trabalha com a mesma idade da gente é mais fácil. Mas quando você trabalha com o departamento infantil, é algo que você tem que falar a língua deles. Então, é algo assim que a gente aprendeu bastante, mas hoje, eu acredito que hoje foi uma fase que eu passei que serve também para me passar para outras pessoas. E pastora Rosemar, então, antes de ser pastora, você lembra mais ou menos assim as etapas pelo que você passou? Quando a gente, antes de ser pastor, a gente trabalhava, porque independente de cargo eclesiástico, a gente sempre é servo. Então a gente trabalhava voluntariamente, como a gente aprendeu com o nosso pastor, e a gente, independente de cargo, a gente sempre foi envolvido na obra. E depois a gente trabalhou como líder local dos jovens. Depois passamos a ajudar como auxiliar na igreja de Guaianazes. E ali a gente foi aprendendo a lidar com
com a obra de Deus. Mas assim, trabalhamos também no departamento de jovens, sendo liderados também, e isso é muito importante, que hoje você lidera, mas um dia você também liderou, aprendeu a ser liderado. E na época que você era do Brás, isso era mais ou menos quando, assim, você lembra, assim? O ano, ou chutando, assim? Olha, eu tinha na faixa etária de 15, 16 anos. E toda a sua família também era do Brás? Como é que era? Não. Era eu e algumas irmãs minhas, né? A minha mãe. Aí depois a gente veio para o Ministério São Paulo, né? Veio também a minha família. E aonde alguns permaneceram, outros estão afastados ainda. Mas eu acredito, né? Que futuramente estarão todos conosco. Opa, em nome de Jesus. Se é algum dos familiares que está assistindo, ó, a gente vai mandar esse vídeo pra já tá entendendo, né? Aqui em rede pública já vamos convidar você, viu? Familiar da pastora, não tem escapatória não. Mas na época que você era do Brás, você já conheceu o pastor Adenilson? Na verdade, eu fui primeiro, né? Fui primeiro para Jesus. Mais ou menos depois de um ano ele veio, né? Ele aceitou Jesus em um culto com os jovens, no ministério ainda do Brás. E depois a gente começou a fazer a obra junto ali, né? Ajudando com visita, trabalhos locais dos jovens, que a gente fazia parte. E depois, quando a gente foi para o Ministério São Paulo, logo a gente se casou, né? A gente se casou, aí a gente continuou envolvidos na obra até hoje. Boa. Agora vamos passar a batata quente aqui, ó, pro pastor Adenilson. Amém. Pastor, a pastora estava contando aqui que vocês trabalhavam juntos nos jovens, mas você então sempre praticamente você cresceu no evangelho, é isso? Você pode dizer que sim, ou foi mais ou menos com determinada idade? Como é que foi um pouquinho da sua vivência assim? Pode falar aí no microfone. Boa tarde para todos. Como anteriormente ela acabou de dizer, que eu aceitei Jesus no culto de jovem. Eu era do mundão, não tinha perspectiva de ser um evangélico, mas por intermédio de um convite da própria pessoa que me convidou naquela época, eu aceitei o convite. Eu lembro claramente que eu estava no portão da minha casa, eu e um outro colega. Aí o que acontece? Ela e a irmã dela, Solange, passou e convidou esse meu colega e não me convidou. Olha só. Quer dizer, ela estava dando bola pro colega, né? Tava com certos olhares pro colega. Entendi. Espero que todos estejam contemplando essa minha fala. E naquele exato momento, eu tomei posse do meu coração que eu iria. E eu combinei com ele que eu iria. Ele não foi, eu fui. E justamente naquele dia, o Senhor bradou bastante mesmo, profundamente no meu coração. E mediante a liturgia do culto, eu estava só observando. Mas na hora da palavra, por isso que eu declaro para todos que estão nos ouvindo, que o importante no culto é a palavra. Tem as liturgias dos louvores, mas o mais importante é a palavra, porque na hora da palavra o poderoso Deus se manifesta de uma forma gradativa e fala no profundo do nosso coração. E naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, que eu tive um encontro com o Senhor, e até o presente momento eu posso dizer que Deus está no controle. Olha, que benção. Aí depois, qual foi o processo? Porque você foi para a igreja, certo? Até mesmo pelo convite e tal. E aí quando foi que vocês dois falaram, não, acho que dá pra gente fazer obra junto? Como é que foi isso aí, hein? Foi. Toda essa trajetória. Foi uma trajetória muito Pega essa juventude, vocês que estão assistindo agora. Foi uma trajetória muito linda. Passa um recado, ensina como é que é. Jovens, aquela época era totalmente da agora. Hoje, dentro da minha visão pastoral, os jovens de hoje, eles querem saber mais de romance. Nós, naquela época, tínhamos compromisso com a obra. Nós saíamos na parte da manhã para a escola dominical, terminando a escola dominical, nós íamos sempre para o evangelismo, aquela multidão de jovens,
e à noite nós estávamos no culto, um culto maravilhoso e dando sempre glória. E foi por intermédio dessa convivência, eu e ela andando sempre junto, que criou um sentimento mais apropriado, um sentimento até mesmo de namoro. Senti no meu coração a necessidade de um dia estar pedindo ela em namoro, e gradativamente eu obtive uma resposta concreta, que foi o sim dela. E hoje eu posso dizer que nós estamos aqui. E mediante ao sim dela, o Senhor nos deu mais graça, mais força para nós convivermos sempre juntos. Então eu quero dizer para vocês que hoje nós temos 33 anos de casado, e desde aquela época de namoro, noivado e casamento, que nós temos essa harmonia. Olha. De compartilhar os nossos sentimentos juntos. Marido com... Tá correto o tempo? Ó! Aí sim, hein? Tá lembrando bem, hein? 15/12/1990. Eita! Outra coisa também que é interessante, vocês começaram nesse processo de estar nos jovens, juntos e tal. Quando foi esse momento que... Até então vocês estavam nesse ministério Braz, que a gente pode dizer que era um ministério que mais predominava na época, né? Era mais Braz, ou Madureira, né? Quando foi que... Ou como foi, né, essa migração para um outro ministério? Essa migração foi pelo seguinte: nós estávamos no Braz e era o pastor Edir. E o pastor Manuel Borges, ele retirou, né? Deslocou o pastor Edir para a sede e colocou o pastor Luiz no lugar do pastor Edir. E nós convivemos com o pastor Luiz um bom tempo, muitos anos. O pastor Luiz sempre amável, sempre harmônico com a gente, e nós fomos criando aquele vínculo com o pastor. E até que surgiu uma oportunidade de nós fazermos bastante eventos para comprar um terreno na Baltazar Barroso, lá embaixo, perto da antiga sede que era do Ministério São Paulo. Então, dentro dessa nossa visão, foi construído o Ministério São Paulo, e justamente quando foi construído o Ministério São Paulo, não deu certo para nós permanecermos no Ministério Braz. Por quê? Porque o pastor Luiz decidiu, então, abrir um ministério. E naquela época ele perguntou: quem quer ir comigo? Vai, quem não quer, fique. E nós decidimos, uma quantidade pequena decidiu estar com o pastor Luiz, justamente na época mais ou menos do ano de 2009. Não, aí foi mais antiga ainda, né? 94, se não me falha a memória, né? Então, dentro dessa nossa visão, o pastor Luiz abriu o ministério, e justamente quando ele abriu o ministério, calhou de nós termos uma fraqueza espiritual. Eu e a minha esposa ficamos um período, acho que mais ou menos 3 para 4 anos afastados. Nossa. E foi justamente nessa trajetória que eu via a minha mãe, na época que abriu o Ministério São Paulo, tendo a oportunidade de conviver com uma situação bastante precária, porque tinha para cultuar ao Senhor, eles precisavam levar suas cadeiras, porque naquela época que foi montado o Ministério São Paulo não tinha uma verba adequada para poder formular um templo adequado também para colocar os membros. Mas graças a Deus, gradativamente, o Senhor foi dando graça e foi se formulando um povo. E hoje, nessa preparação para os 30 anos de Ministério São Paulo, nós estamos vendo que uma igreja totalmente reformulada, da vista daquela que iniciou-se no ano de 94. Então, para mim é gratificante ter essa visão hoje do ministério estruturado, fortalecido, porque o Senhor fez a promessa e Ele cumpriu. E como que é, agora para a pastora, para você que pegou essa fase de início assim do ministério, como que foi assim para você? Porque hoje em dia as pessoas meio que quer ter meio que o conforto, né? Quer ter as coisas meio que pré-pronto. E naquela época, uma igreja que estava estava nascendo ainda, iniciando, não se tinha cadeira, como o pastor falou, né? Tinha que trazer as cadeiras, né? Era tudo assim muito simples, muito precário. Como que assim, para você que viveu parte disso, foi assim essa experiência? Eu
acredito que hoje as pessoas valorizam mais a igreja, né, os membros no geral, porque hoje a gente veio de uma igreja que lutou para chegar até aqui. Nós lutamos para estar aqui. Se hoje nós temos cadeiras confortáveis, se hoje nós temos todo o conforto, é porque lá atrás a gente não desistiu. E hoje o povo pega tudo pronto, aí acontece o quê? Não valoriza a igreja, não valoriza o ministério, não valoriza a história da igreja, na verdade, porque pegou tudo pronto. Mas quem começou lá no início sabe o quão foi difícil, o quão Deus honrou também. Isso é verdade. E tem alguma história engraçada, algum que aconteceu nesse início? Porque, com certeza, para uma igreja, acredito que como não tinha uma igreja em formato igreja, era salão, né? Era salão. Como que foi assim? Tem algum fato, alguma coisa engraçada assim que vocês possam lembrar nessa fase, pelo fato de as pessoas terem que trazer suas cadeiras, não tem aquela aparelhagem toda bonita, aquela iluminação. Tem algum fato engraçado, alguma coisa assim que vocês lembram nessa fase do início? O que eu recordo muito mesmo e acho muito interessante eram os batismos nas águas. Nós não batizávamos membros em tanques, nós batizávamos em represa. E eu me recordo claramente que todas as vezes que nós íamos lá para a represa de Jundiapeba, nós íamos com caravanas, com ônibus, e era aquela multidão. E não era só um membro, 2 membros, era no máximo 18, 20 e até mais pessoas. E eu me recordo claramente que era aquela alegria, aquele fervor que nós fazíamos naquele lugar. Então nós começamos a crescer dentro de um dinamismo de ousadia, de determinação. Não era uma coisa assim maquiável. Nós tínhamos uma estrutura de esforço, uma estrutura física, uma estrutura sólida, mas por trás da estrutura sólida tínhamos um Deus que sempre nos dava a condição por intermédio da graça para nós conquistarmos aquele espaço. Então esses fatos que eu trago como recordação eram os batismos que nós fazíamos lá naquela época do ano 97, 98, e era muito gratificante porque toda a igreja estava indo em peso. Não tínhamos dificuldade alguma para nos deslocar do Jardim Etelvina para Jundiapeba, que era um lugar muito longe, onde se encontra as represas hoje. E ali naquele salão, vocês que acompanharam bem ali, como que vocês podem decifrar ali, talvez em uma palavra, não sei, que pelo fato de ter sido muitos anos atrás, não era um lugar assim com asfalto, né? Tem isso também. A igreja não se tinha um lugar rústico, mas além desse batismo, que realmente era algo que mobilizava muito e teve um crescimento grande, dentro ali daquele salão, vocês se recordam ou de algum momento, de alguma experiência que vocês viram ali, ou de como era e tal? O que me marcou muito foi o que o pastor Ademilson falou, né? Que a gente ficou mais ou menos uns 4 anos afastados. E quando a gente se afastou, se não me falha a memória, a gente ainda era do Braz. Só que quando a gente retornou para Jesus, tinha acontecido essa divisão do Ministério do Braz com o novo Ministério São Paulo, que o pastor migrou, né? E eu me lembro que eu estava afastada, eu já tinha ganhado bebê, que o Bruno era novo, né? E ele já estava começando a andar, né? Já estava começando a andar, e eu me lembro que quando a gente chegava na igreja do Jardim Etelvina, era muito engraçado, porque cada um levava o seu banquinho, a sua cadeira, e eu chegava lá com o Bruno, aí um olhava para o outro, quem vai dar lugar? Porque era ficar o culto inteiro em pé, né? Quem dava o lugar. Aí a gente chegava, eu e o pastor Adenilson estavam afastados, e eu chegava com o Bruno ali, que era novo, no colo, aí um olhava para o outro, quem vai dar lugar?
E ali eu sentava, eu me lembro que eu sentava no banquinho baixinho e o Bruno já estava assim, bem dizer, quase andando e sempre cantava muito lá, as crianças, aquele hino Ressuscitou, que eu não vou nem cantar, né? Para não espantar Canta, o pastora. E quando a gente as crianças cantavam aquele hino Ressuscitou, era algo contagiante, porque a igreja toda fazia coreografia. E eu me lembro que o Bruno ainda era novinho, ele fazia também o gesto, né? A coreografia de Ressuscitou, ele era novinho. Então é algo assim que marcou. Então, assim, o que eu posso, em uma palavra da Igreja do Jardim Teovina, é Gênesis. Foi o começo de tudo. E foi um começo árduo, mas um começo que eu posso dizer, valeu a pena. Foi. Fazer a mesma pergunta que eu fiz para a pastora, pro pastor agora. Você lembra das fases em que você foi passando? Porque hoje você é pastor, mas nem sempre você foi pastor, né? Para isso teve uns momentos de crescimento lá atrás, né? As suas fases. Como que você já começou assim trabalhando? Porque, como a pastora falou, foi voluntário primeiro, né? Mas assim, o seu ministério, que você entende que a partir de tal momento você já foi fazendo parte do seu ministério. Eu, que ela acabou de dizer também, nós estávamos no Ministério Braz, justamente naquela mudança que houve, aquela programação de o pastor Luiz sair do Ministério Braz e abrir um ministério, justamente dentro daquela fase foi o período que nós estávamos nos afastando, por motivos bobos, banais. Na época, nós acabamos nos afastando. Então, essa convivência que nós tivemos com o Ministério no início de 94 foi mais no olhar, não foi mais presencial. Então, no Ministério Braz, eu já era cooperador, entendeu? Foi até o pastor Edi que me indicou como cooperador na época. E depois que ele me indicou, passando algum tempo, nós saímos. Então, quando nós retornamos para o Evangelho, para Jesus novamente, nós retornamos no Ministério São Paulo. Como o pastor Luiz já tinha sido nosso pastor no Ministério Braz há um bom tempo, há muitos anos, ele já nos conhecia, então foi gradativamente. Eu já iniciei no projeto no trabalho de diácono, e foi se passando o tempo, foi trabalhando, dando o meu melhor, e gradativamente, não lembro a quantidade de anos, mas depois eu passei para o presbitério, depois do presbitério passei para o evangelista, depois do evangelista cheguei até o pastorado, entendeu? Então, são fases que eu passei, mas não foi de um dia para o outro. E hoje em dia, muitas vezes, a pessoa é colocada no cargo de cooperador e coloca ela em prova e automaticamente ela quer que aquela prova seja de um dia, 2 dias, e não é assim. Então eu estou passando para vocês que muitas das vezes tem o chamado do homem e o chamado de Deus. Então, gradativamente, você tem que estar dentro do chamado de Deus, mesmo que foi o homem que te colocou, mas espere o tempo de Deus, e no tempo de Deus o Senhor te exaltará. Foi da forma que Ele fez comigo. Então, dentro dessa diácono, presbítero, evangelista, eu não sei as datas, mas eu me recordo muito bem o meu pastorado. Graças a Deus eu tenho essa lembrança. Me lembro claramente que uma certa feita, era final de setembro, era consagração naquele dia. Nos últimos dias eu estava chegando do serviço, que eu trabalhava perto do shopping Aricanduva, e eu lembro que eu cheguei cansado do serviço com a minha mochila nas costas, e justamente naquele dia não tinha uma perspectiva que seria eu apresentado e consagrado a pastor, e justamente naquele dia o pastor Luiz tomou como posse a ousadia por parte de Deus e consagrou a minha vida e a vida da minha esposa para o pastorado no mesmo dia. Que legal. E até hoje nós estamos convivendo essa harmonia de trabalharmos junto e temos uma forma de desfrutar o projeto de Deus na nossas vidas como pastor, discipulando outras pessoas que necessitam de um discipulado bem adequado. Boa. E, pastora, nesse momento que vocês são ordenados, né, para ser pastor, como que ficou aí seu coração? Porque às vezes a gente, hoje em dia é um jeito, mas naquela época, ainda mais para a mulher,
que não se tinha tanto pastora nos ministérios, assim, não era reconhecido e tal. Como que foi assim para você na hora que você ficou sabendo? Foi avisado antes, não foi? Enfim, foi na hora? Como é que foi isso? Não, na verdade o pastor, ele sempre contou com a gente, né, na obra. Só que ele não falou, né, que a gente iria ser consagrados. E quando ele me chamou, eu confesso, por essa questão de não ser reconhecido, assim, nas igrejas, em alguns ministérios, eu confesso que tremi um pouco na base, porque eu falei assim, mas e na Bíblia? Como que é isso? Ei. Mulher ser pastora. Mas hoje eu penso assim, pela necessidade da obra, né? Pela necessidade, independente de cargo eclesiástico, independente de qualquer coisa, você está ali para servir. O título só muda as nossas responsabilidades, o que nós vamos ter que prestar conta. Mas a nosso caráter, a nosso chamado, a nossa vontade não muda em nada, né? Porque, como eu disse, eu sempre fiz voluntário. Então, independente de ser pastor ou não, se eu não tivesse esse título, eu faria o que eu faço hoje da mesma forma. Você tem essa... Você acha que você tem essa coragem, é caruda assim? Porque hoje em dia... Por que eu tô falando isso? A gente encontra muitas pessoas que desistem. Esse é o problema. Não é... Tipo assim, na hora de você receber a unção, a oração e tal, aquela coisa toda, e chora. Só que na hora do vamos ver, é que tá em falta, que a pessoa foge, ou enfim, aí você fala, cadê a pessoa? O que você diria hoje para jovens, tanto mulheres, ou então aquelas que já são mães casadas hoje, que sabe que Deus tem algo com ela, porém ela ainda está no muro da indecisão? O que você diria hoje? Olha, eu não sei se eu entendi bem assim a pergunta, mas eu entendo assim. Quando você tem um chamado, quando você sente essa sede de estar na obra, você só tem que mais se dedicar a isso. E tudo é consequência, né? Um título é consequência, tudo é consequência, mas independente de você ser aceito ou não, quem te chamou foi Deus. Então você tem que encarar e você tem que viver o que Deus tem para você, independente de ser aceito ou não. Porque muitas das vezes isso vem a calhar, das pessoas olhar para a gente diferente. Mas não existe pastora na Bíblia, não existe isso. Mas Deus sempre contou com as mulheres. Não com título, mas você pode ver que tudo que o Senhor Jesus fazia aqui na terra, as mulheres estavam envolvidas. Então eu acredito assim, se você sente esse desejo, se você sente esse chamado, espera o tempo e vai só se doando, porque no tempo certo vai se cumprir. Pegaram aí, hein? Ó, porque é o que acontece hoje, né? Hoje, não somente assim, falando da nossa igreja, mas em muitos lugares, infelizmente, a gente lida com todo tipo de pessoa, e tem também aquelas pessoas que tá fugindo da raia, né? Essa é a frase certa, né? Fugindo da raia. Você, pastor, o que você, sabendo que também tem homem, jovem, né, que tem essa garra para fazer, independente do título, porque a gente muitas vezes olhando para certas pessoas, a gente já enxerga alguém que Deus quer usar, que tem uma capacidade. E o que você diria hoje para os homens, muitos homens que estão olhando você tem filhos, você tem seus parentes, tem homens também dentro da sua igreja que olham muito você, que muitos conheceram aí ao longo da trajetória, o que você diria hoje para eles? Eu, sinceramente, diria com toda certeza para essa geração presente agora, nessa época que nós estamos vivendo, que eles sejam determinados, ousados e ativos, independente de desejar um cargo eclesiástico, seja primeiramente ousado, determinado e ativo, porque mediante a sua execução
outras pessoas te observarão. E dentro do chamado que Deus tem com você, talvez não seja um presbitério, talvez não seja um pastorado, mas talvez seja um levita, talvez possa ser um porteiro, talvez possa ser até mesmo um simples servo. Mas o importante é você não esperar receber um cargo para poder fazer aquilo que Deus tem como chamado na tua vida. Amém. Vamos lá, continuando aqui. Se a gente pudesse colocar um currículo hoje, quais são as experiências que vocês já passaram? Eu meio que já perguntei isso, mas independente do pastorado, porque querendo ou não, para quem não conhece, eles já passaram por inúmeros trabalhos e departamentos da igreja. Assim, tanto o pastor quanto a pastora, eles já passaram por diversos cargos aí. Você lembra aí de todos que você já passou? Eu já passei por todos, desde cooperador até o pastorado, que é o presente que eu estou agora. Tá, agora independente assim de obreiro, certo? De obreiro, na igreja, o que foi que você já fez? De liderança eu já passei. Independente de for liderança, que eu sei que você esse aqui pode dar aula hoje, hein, de várias coisas. Eu primeiramente, no Etelvina, eu passei pelo processo de escola bíblica dominical, sendo professor da escola dominical no setor jovens, sendo professor da escola no setor homens, e gradativamente também eu, juntamente com a pastora Lia, nós fomos líderes dos diáconos um bom tempo, trabalhando junto. Fomos líder geral da mocidade do Ministério São Paulo, eu e a minha esposa, e só que eu saiba dos varões fui aqui na sede. Mas também então, já vai pro currículo. Aqui, né? Na gestão do pastor Luiz Rosa, nós ficamos aqui 4 anos e meio na liderança dos varões, e hoje nós estamos aí. Mas fora a esses cargos eclesiásticos, o que chama bastante atenção mesmo é a forma de nós sermos voluntários pela obra de Deus. Sim, precisa. Entendeu? Porque eu sempre tive no meu coração de não fazer somente aquilo que as pessoas me mandam, mas fazer sempre além. Porque desde quando eu não era cooperador e a minha mãe era zeladora da igreja do Ministério Braz, eu já executava. Eu ficava na porta, eu lavava banheiro, eu lavava a igreja. Então, gradativamente, quando a gente veio tomar posse de um cargo que seria relativo àquilo que nós já fazia, eu já fazia antes. Então, isso é um exemplo que eu deixo para as pessoas. Faça antes, para que depois, quando você estiver executando, você já tenha uma vocação de fazer melhor aquilo que você já fez antes. Boa. E você, pastora, você lembra de tudo que você já passou assim, trabalhando na igreja, independente do cargo assim de obreiro, né? Enfim. Assim, algo que eu gostei muito de fazer foi trabalhar com jovens. Assim, foi uma época que a gente aprendeu muito e eu gostava muito de trabalhar com jovens. Eu me identificava. Tanto é que quando a gente foi congregar ali no Fanganiello, a gente foi dirigir a igreja ali do Fanganiello, a gente chegou lá, acho que tinha 4 jovens. E ali chegou uma quantidade de 30 jovens. E assim, era a igreja era feita de jovens. Nossa. Então era algo que identificava, eu gostava muito. Hoje eu trabalho com as irmãs, né? Foi assim, uma experiência que eu estou tendo boa, confesso que é boa, mas assim, que eu gostava muito era trabalhar com os jovens, né? Mas em todas as fases que a gente passa, cada tempo, como a Bíblia diz, né? É um tempo determinado para todas as coisas. Trabalhei com jovens, gostei muito. Hoje eu já gosto de trabalhar com as irmãs, né? Então, nessa questão eu gostei muito, são experiências assim que a gente aprendeu e é algo que valeu a pena. Boa. Agora, tem uma curiosidade antes de entrar numa pergunta aqui. Olha só. Eu vou fazer o pastor lembrar de uma das funções que ele trabalhou arduamente, entendeu? No 3. Vamos contar. 1... E eu vou, na mágica aqui do vídeo, a gente vai trazer aqui 1, 2, 3. Secretário.
Pode abrir. Essa máquina aqui foi minha amiga. Ó, pra quem tá vendo, essa máquina aqui ainda está aqui. Era que você usava? Era ela. Ele usava. Não, se você sabe, então mostra aqui, ó. Mostra como é que faz pra abrir. E outra, ela ainda é tempo eletrônica, viu? Ela é elétrica. Aí, ó. Isso, ainda tá com um pouquinho de pó. Eu lembro claramente na minha gestão, que eu era secretário do Ministério de São Paulo, todas as igrejas que nós tivemos o privilégio de acompanhar o pastor Luiz nas aberturas dela, eu fazia as atas. E eu fazia as atas por a caneta e depois eu redigia aquela ata no papel, timbrada, né? E pedia para que todos assinassem. Não sei se tem esses papéis ainda. Pior que tem, viu? Relíquia. Era uma coisa muito gratificante mesmo que eu fazia, e eu fazia de coração. Então nós tivemos muito mesmo trabalho, mas foi um trabalho muito maravilhoso que com certeza o meu Deus me trouxe bastante recompensa por intermédio daquilo que eu fazia. Sabe por quê? Ele me trouxe porque eu fazia de coração. Amém. E tem mais, ó, para você que tá assistindo, né, era tudo manual, não tinha planilha de Excel. Então pensa, a pessoa na reunião de obreiro, claro, como ele falou, ele primeiro fazia na mão, né? Depois passava limpo, digitava tudo aqui, tudo manual, hein? E ainda tinha o cartão de membro ainda. Isso, e era eu que eu achei ainda. Eu vou fazer um museu aqui, viu? Porque o cartão de membro ainda tá a assinatura dele, secretário Adenilson. E era tudo manual, era a foto 3x4. Não se tinha celular para ficar tirando, para facilitar. Então a pessoa trazia a foto, colava na carteirinha, e a carteirinha era respeitada ainda, né, pastor? Porque o membro, quando ia para outra igreja, tinha que levar a carteirinha, né? Principalmente quem era obreiro, né? A carta de recomendação era obrigatória trazer e levar. Agora que o pastor estava falando também dessa experiência dele, que ele já foi até secretário do ministério. Pastora, você lembra aí de, além de pastorear, que hoje você pastoreia e é líder das irmãs, outras áreas a qual você atuou no Ministério de São Paulo? Sim, eu atuei como líder dos jovens, atuei também, trabalhei com diáconos também uma época, depois a gente passou a dirigir igrejas, né? Que foi uma experiência nova pra gente, onde a gente ficou ali com o Daniel por 9 anos. E nessa experiência aí de 9 anos, como é que vocês pegaram essa igreja? Você lembra? Então, essa igreja foi... A gente entrou lá por conta que o pastor antigo, o pastor Luiz deu férias para o pastor antigo, que era um pastor que já estava insatisfeito, estava cansado já, né? E ali ele pegou férias para descansar com a sua família, e nesse tempo que a gente foi para lá era somente para cobrir as férias dele. Enfim, depois a gente foi se aperfeiçoando com os membros de lá, e o pastor decidiu substituir o pastor antigo pela gente, né? Então foi uma experiência assim nova que a gente teve, porque era uma igreja composta, a maioria jovens, né? Mas os jovens que são muitos determinados, cheios da graça, e hoje estão tudo casados, são obreiros, e isso é muito gratificante ver o crescimento deles. E hoje, você lembra assim de algum fato assim, de alguma coisa que vocês mesmos guardam de experiência boa nessa igreja, nesses 9 anos? Aí uma das, né? Porque 9 anos tem muita para contar. Eu acredito, assim, algumas experiências que a gente teve lá foi conquistar alguns esposos, né? Que não deixavam suas esposas vir à igreja. No caso, o esposo da irmã Odete, que não deixava ela vir para a sede, não deixava ela vir para a igreja todos os dias. O esposo da irmã Glória também, da mesma forma. E depois a gente foi entrando na casa deles, fazendo culto nos lares.
E quando o esposo da irmã Odete veio a falecer, ele já era nosso amigo, já vinha à igreja. Então isso é muito gratificante de poder ver que Deus, né, que agia naquele lugar. De tantas experiências que você pôde ouvir nesse momento, tanto da pastora Rosemar quanto do pastor Adenilson, eu sei que algo falou ao seu coração, tanto para crescimento pessoal quanto crescimento espiritual, né? E a gente vai aí finalizando. Nós temos ainda outras pessoas que a gente quer trazer aqui, pessoas que foram salvas através da palavra dos pastores que estão aqui. Eu queria aproveitar o nosso pastor Adenilson que está aqui para deixar uma mensagem, algo que está no seu coração para quem está nos vendo agora, de tantas coisas que você já viu Deus fazer e ainda crê que Ele pode fazer, até mesmo por quem está vendo. Sim, eu tenho na minha mente sempre um desejo de contemplar pessoas que tiveram o privilégio um dia de estar congregando com a gente, e talvez pelos momentos que antecederam a sua vida, tiveram algo tão marcante que levou ele a um posicionamento de tomar uma decisão. Então eu tenho essa palavra no meu coração, que é Isaías 43, do 1 em diante. E os primeiros versículos de Isaías 43 diz que o Senhor te chamou pelo teu nome e tu és dele. E quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando tu passares pelo fogo, a chama do fogo não arderá em ti. E o versículo de número 13 nos dá uma conclusão do poder grandioso de Deus, na qual ele diz, o versículo 13, que operando Deus, quem impedirá? Então eu quero dizer para você que um dia estava em pleno vigor, glorificando, exaltando, e talvez pelo discorrer das situações que sobreveio sobre você naquele dia tão tenebroso, que te levou a tomar uma decisão de se afastar dos caminhos do Senhor. Mas hoje, mediante a esta minha fala, o Senhor te chama novamente para um encontro, para uma comunhão, para que Ele possa trazer sobre você o conteúdo do versículo de número 13. Operando Ele na tua vida, quem poderá impedir? Então eu deixo essa palavra para você nesta tarde, para que você entenda que hoje, diante desta data, que nós estamos fazendo esse podcast aqui, para trazer essa notoriedade que Jesus está às portas, e a qualquer momento Ele pode arraiar nas nuvens para buscar a sua igreja, e eu quero ver você como igreja, tendo o privilégio de ouvir a voz das trombetas e o Senhor te chamando para o novo encontro. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém, pastora, pra gente finalizar, suas últimas palavras aí. Eu quero só deixar aqui que você que vai ouvir todas essas experiências, assistir, talvez você vai ter que passar pelas mesmas experiências, mas eu digo para você, não desista, né? Não desista dos seus sonhos, não desista do seu chamado. Se tem uma chama ardendo no seu coração, só se entregue, fique na posição, porque um dia o Senhor vai te colocar para onde Ele te chamou. Então, não queira, né, ultrapassar, mas fique, faça, se doe na obra, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é Ele parar. Amém. Olha, Deus abençoe. Muito obrigado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, Deus abençoe. Pastor, pastora, muito obrigado mais uma vez por todo o esforço, porque foi um esforço em todos os sentidos, mas eu quero muito agradecer. Então, até o próximo podcast. Deus abençoe a sua vida e vai divulgando que a gente tem mais conteúdo, mais pessoas para trazer aqui. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Fica com Deus. Tchau.